Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Matheus Vale e no vídeo de hoje eu estarei começando uma nova série aqui no canal. O nome dessa série vai ser Do Zero ao Aplicativo Completo. A gente vai fazer nesse vídeo um aplicativo de lista de compras. Por que um aplicativo de lista de compras? Todo mundo faz um aplicativo de lista de compras. Pois é, todo mundo faz um aplicativo de lista de compras, mas eu estarei fazendo um aplicativo para uso pessoal. Eu usava um aplicativo de lista de compras com a minha esposa no meu celular e infelizmente esse aplicativo ele ficou muito ruim. Os atuais desenvolvedores fizeram atualizações nesse aplicativo e ele ficou muito ruim. Então eu vou estar trazendo um aplicativo primeiramente de lista de compras, não porque é um aplicativo muito fácil de se fazer, mas sim porque eu estou precisando. Então eu já vou unir o útil ao agradável e trazer um aplicativo de lista de compras aqui no canal. Esse aplicativo ele vai ser completo, desde o design até a publicação na Play Store, Apple Store e na web, se for o caso, certo? Se você ainda não é inscrito aqui do canal, já se inscreve aí, deixa o seu like no vídeo e comenta aqui se você tiver alguma dúvida, sugestão de um próximo vídeo, beleza? No vídeo de hoje, eu vou trazer apenas a interface desse aplicativo. Eu vou separar essas aulas, né, em diversos vídeos. Um deles vai ser a interface, depois vai ser a parte estrutural do aplicativo ali por trás, as ações, os workflows que esse aplicativo vai ter e no fim a gente vai publicar eles na loja de aplicativos, certo? Então vamos lá. Eu já estou com o meu aplicativo aberto aqui no Figma. Eu já criei aqui toda a interface. Eu acredito que eu vou deixar essa interface aqui disponível para download, certo? Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar. Esse aplicativo aqui, ele vai sofrer diversas alterações ao longo do tempo. Então a gente vai fazer uma versão inicial nele, né? Aquilo que a gente chama de MVP. E em seguida a gente vai fazer outras alterações no futuro, certo? Então eu já deixei aqui tela do aplicativo, certo? Aqui já tem todas as telas que eu preciso para fazer o aplicativo. Hoje a gente só vai fazer as telas, mas eu já vou trazer aqui para você o que a gente vai fazer nesse aplicativo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem os requisitos do aplicativo, já defini um nome para esse aplicativo. O nome dele vai ser Listou. Então, todos os requisitos desse aplicativo, todos aqueles módulos que eu preciso nesse aplicativo, eu já defini ele aqui antes de começar a fazer, porque isso é muito importante para não ficar dúvidas na hora que a gente está fazendo o aplicativo, a gente não começar a fazer um monte de gambiarra no meio, certo? Primeiro eu trago os requisitos funcionais. O que são os requisitos funcionais? Bom, como eu já expliquei no outro vídeo de como eu organizo para começar a fazer um aplicativo, os requisitos funcionais são todas aquelas coisas que o aplicativo precisa ter para funcionar 100%. Sem isso daqui ele não funciona. Então eu já defini aqui os requisitos funcionais da nossa aplicação, que vai ser criar e deletar listas, né? Que no caso seria ali lista de compras, que é os itens comprados e somar os valores dos itens, né? Calcular o valor dos itens. No criar e deletar listas, aqui eu coloquei um sub-requisito, que seria adicionar os itens e editar os itens, certo? Então aqui a gente vai criar as listas e adicionar itens e editar os itens que estão nessa lista, certo? Os requisitos não funcionais são aqueles requisitos que eu tenho que inserir, mas não precisa ser numa primeira versão. São compartilhamento de lista entre os usuários, ou seja, se eu tenho aqui uma lista já feita do mercado, eu posso compartilhar ela com a minha esposa e ela vai ter acesso à mesma lista que eu. E todas as modificações que ela fizer na lista vão sofrer para mim também, certo? O perfil do usuário, né? No caso, os perfis de usuário são importantes para você poder compartilhar essa lista entre os usuários. Os usuários eles precisam ter uma conta no meu aplicativo e eu posso compartilhar com essa outra conta toda a parte de lista ali do meu aplicativo, certo? As listas pré-prontas, que são algumas listas que eu vou deixar, por exemplo, uma lista básica de mercado. Então eu vou deixar lista pré-prontas, mas isso daqui será um requisito não funcional, não farei no começo. E limpar os itens marcados. Eu vou adicionar uma função para limpar da lista todos aqueles itens marcados. Os requisitos estendidos, né? O que são os requisitos estendidos? São aqueles requisitos que eu não preciso dele para o aplicativo estar 100%, depois dos requisitos não funcionais, e vou colocar ele por puro luxo, certo? Então serão gerar lista com IA. Eu vou gerar ali uma lista do que eu preciso com IA, eu vou passar uma instrução para essa IA, ela vai gerar para mim uma lista, e listas disponíveis offline. Não preciso disso daqui, mas eu vou colocar também futuramente, tá?
Todas essas atualizações, incluindo os requisitos não funcionais e estendidos, a gente vai fazer depois de já ter publicado o aplicativo. A gente vai lançar isso como um update futuramente, certo? Então vamos lá. Aqui é a interface da minha aplicação. Nessa interface eu já trouxe aqui, quando o usuário não tem lista nenhuma, ele vai aparecer dessa forma, né, para o usuário, para ele poder criar uma lista. Aqui vai ser, depois da lista já criada, vai mostrar as listas desse usuário em uma coluna. E aqui, quando ele não tem itens na lista, né, e depois dele adicionar, vai aparecer assim, e quando ele marcar, ele vai ficar assim, certo? Eu pretendo também colocar os itens que já foram marcados para baixo, certo? Eu acho que vai ficar melhor, ele fica visualmente mais apresentável. Eu botei aqui ele aqui em cima mesmo, mas eu acho que ele vai descer aqui. E aqui, ó, inclusive, eu pretendo trazer dessa forma aqui, o valor do item aqui primeiro, e aqui embaixo o valor do item vezes a quantidade dele, né? Então aqui no caso, o valor aqui, na verdade, seria 12 uns quebrados, porque eu tô trazendo aqui 6,29 vezes 2, certo? Então depois a gente corrigir isso na hora que estiver fazendo o aplicativo. Não é importante agora, isso daqui é só uma tela para a gente ter de exemplo. E aqui os pop-ups, né? Isso daqui a gente vai utilizar para adicionar um novo item, editar um item, enfim, todas as coisas dentro do nosso aplicativo. E aqui também eu já fiz aqui uma opção de compartilhar a lista, né? A gente vai ter aqui as opções. Eu botei aqui do lado essa opção de permissões dentro da lista, só que isso daqui a gente não vai fazer de primeira, tá? A gente vai fazer isso daí depois também, futuramente a gente faz. A princípio vai ser isso daqui, essas telas aqui, que são as telas principais do nosso aplicativo, beleza? Esse template aqui que eu usei, na verdade eu peguei um template já de lista de mercado que já existia no Figma, né, na comunidade do Figma. Eu pesquisei esse template, fiz algumas alterações para ele se adequar ao meu projeto, porque ele não era assim, e aí eu estou utilizando isso daqui no meu projeto. Eu vou deixar esse projeto aqui, nos comentários aí para você baixar se você quiser, beleza? Lembrando que toda vez que eu disponibilizar algum asset, ele já vai estar aí nos comentários para você baixar, beleza? Começando aqui, eu vou abrir o Flutterflow, certo? E já vou clicar no botãozinho de criar projeto. Aqui você não está vendo eu clicando no botão de criar projeto, porque eu não acho interessante mostrar os meus aplicativos já criados, né? Porque tem aplicativo de cliente e tudo mais, então não vou mostrar essa parte. Você vai clicar aqui no botãozinho de criar projeto e aí você vai começar criando o seu projeto. O nome do nosso projeto vai ser Listou, como eu tinha falado. Esse vai ser o nome do projeto. Eu vou clicar aqui em criar e agora o Flutterflow vai me trazer para essa parte aqui, né? Apesar de eu já ter criado vários projetos, eu não sei porque que ele está aparecendo o tutorial aqui para mim, mas beleza, vou clicar aqui em Start Building e ele já trouxe aqui a nossa aplicação. A princípio, eu preciso vir aqui e configurar o Firebase. Era para ele ter aparecido ali, o Flutterflow não mostrou para mim, mas beleza. A gente vai vir aqui, ó, nas configurações, Firebase, e vai criar um novo projeto, né? O nome do nosso projeto vai ser Listou. A região do projeto, como a gente está no Brasil, né, a mais próxima que vai ser essa daqui, que é São Paulo, né? South America, East São Paulo, né? Se você estiver em outro país, você pode selecionar uma aqui que esteja mais próximo da sua localidade. Eu vou selecionar São Paulo, porque é o que está mais próximo daqui da onde eu moro, né? Que é no Brasil. Eu vou fazer o login aqui com o Google, pronto. Aqui o nosso aplicativo já está criando o nosso projeto lá no Firebase, tá? Então, a princípio aqui, a única coisa que eu preciso é aguardar. Se você não conectou ainda ao Firebase, você vai ter essa opção aqui de conectar a um projeto existente, né? Nesse caso, a gente não vai conectar um projeto existente, porque eu estou criando aqui diretamente pelo Flutterflow, né? Então, eu vou aguardar ele criar aqui. Quando ele fizer a criação do nosso projeto, eu volto, beleza? O Flutterflow já criou o nosso projeto no Firebase, só que a gente ainda precisa dar deploy aqui no Firebase Storage, e caso eu vá usar o Firebase Authentication, eu também preciso fazer essa configuração. Quando ele termina de conectar aqui, ele já abre essas duas opções aqui pra gente do lado, então você vai clicar aqui, ó, no Enable Auth on Firebase, e ele vai te direcionar lá direto pro console da sua aplicação, para poder você habilitar o Authentication. Então eu vou colocar aqui, ó, vamos começar, e ele vai perguntar como que você quer habilitar a autenticação na sua aplicação, né?
E aqui a gente tem diversas opções, né? Facebook, Apple. Só que eu vou selecionar essa opção aqui, que é de e-mail e senha, porque a princípio a gente só vai usar essa daqui. Depois, futuramente, nos próximos updates, a gente adiciona Google, Facebook, enfim. Voltando aqui, eu já habilitei, né, a autenticação. Agora eu vou habilitar o storage, né, que seria o armazenamento no nosso aplicativo, né, no Firebase. Então vou clicar aqui, fechar esse outro aqui. Pronto, ele já trouxe aqui para o storage. Eu vou clicar aqui em vamos começar. Aí você tem duas opções, né, iniciar no modo de teste. Se você selecionar isso daqui, você vê que ele adiciona aqui, ó, um timestamp date 19/4/2024. Se passar do dia 19/4/2024, o seu aplicativo, todos os dados, né, do Cloud Storage serão excluídos após essa data aqui, galera. Então, inicia sempre no modo de produção para não ter problema, a não ser que você vai depois aqui no modo de teste e apague essa linha aqui, né? Você tem que apagar e deixar ela exatamente assim, ó, if false, né? Aqui ele vai ficar if request time, você tem que apagar tudo e deixar só o if false. Eu gosto de iniciar sempre no modo de produção, que eu sempre esqueço isso daí e depois ele vai apagar todas as coisas que estiver no meu Cloud Storage, não vai ser legal. Então vou concluir aqui e aí ele já vai criar o seu bucket aqui de armazenamento, né? A gente vai aguardar ele criar aqui. Lembrando que essa aula aqui ela não é uma aula 100% para quem não conhece nada de Flutterflow, porque eu não vou ficar explicando coisinha por coisinha, tá? Tô explicando algumas coisas aqui e algumas pessoas ainda podem ter dúvida, mas eu espero que você já saiba como funcionam os fundamentos aqui do Flutterflow. Eu não vou te explicar o widget por widget. Talvez eu até explique, mas não vai ser algo 100%, tá bom? A gente vai só aguardar ele configurar aqui. Pronto, ele já criou aqui o nosso bucket, então a gente já pode voltar aqui no Flutterflow. E aí a gente vai clicar aqui em Auto Generate Config Files. Isso daqui, ele vai gerar para você novamente os arquivos do Firebase, né? Então, beleza. Eu vou só descer aqui, vou só dar o deploy aqui, né? E aí eu vou deixar o próprio Flutterflow aí fazer a configuração para mim, beleza. Aqui tem essas outras opções aqui, que é Advanced Settings, que você pode selecionar a região do Cloud Functions, mas a gente não vai usar Cloud Functions nesse projeto, acredito eu. Eu não vou mexer em mais nada aqui, né? E vou vir aqui direto para a parte de Languages. Essa parte aqui, eu preciso adicionar uma linguagem para poder o nosso aplicativo ficar com as coisas em português. Se eu deixar do jeito que ele vem, ele vai ficar tudo em inglês, né? Principalmente quando o usuário tentar fazer login ali e tudo mais. Então, vai estar tudo em inglês, né? Isso a gente não quer. Após configurar aqui as linguagens, eu vou vir aqui em Authentication e vou Enable Authentication. Ele vai perguntar qual o tipo de autenticação. Eu vou selecionar o Firebase. E aqui ele vai perguntar a página inicial, Login Page. Isso daqui a gente vai mudar daqui a pouco. Vamos a princípio deixar assim mesmo. E aí eu vou voltar aqui, ó. Depois que você adicionar o Authentication, se você voltar aqui nas linguagens, você vai ver que as linguagens de autenticação, elas aparecem aqui. Então, depois você vai ter que vir aqui e configurar isso daqui, né? Traduzir essas linguagens aqui, senão quando o seu usuário for, por exemplo, fazer login e a senha dele estiver errada, ele vai aparecer em inglês que a senha está errada. Então você tem que mexer aqui, tá? Sempre que você criar um aplicativo em português, beleza? Então, a princípio é isso daqui. Essa gestão de permissão aqui, a gente não vai mexer nisso daqui agora, mais para frente só. E acredito que só, né? A princípio é isso, né? Aí o que eu vou fazer? Como eu já configurei aqui o Firebase, né? Já fiz o setup do Firebase e o setup da autenticação, eu vou vir aqui nessa parte de design, né? Aí que vai ter as cores do seu aplicativo, né? Por padrão, geralmente quando você cria um novo projeto, o Flutterflow pergunta quais cores você quer e tal. No nosso aqui não apareceu isso, mas beleza, a gente vai modificar aqui as cores do nosso aplicativo. De acordo com o nosso Figma aqui, eu criei o aplicativo aqui já com esse roxinho aqui de base, né? E com o branco. O Dark Theme eu ainda não criei para esse aplicativo, né? Vai ser mais para frente a gente cria. Então eu vou só clicar aqui, ó, para eu poder copiar essa cor aqui do botão, por exemplo.
ela é a mesma cor que eu uso basicamente em todos os botões aqui, só o que muda é geralmente a opacidade deles, ou ela fica um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura, enfim. Eu vou clicar aqui no botão principal aqui, né, que vai ser a cor de todos os botões, e vou colocar essa cor como cor primária. Eu vou vir aqui e definir ela como cor primária. Eu vou desmarcar aqui a opção de Dark Theme, porque a gente não vai usar ele agora, tá? E aí, voltando aqui no Figma, a cor secundária, né? Aí, galera, fica daquilo, né? Geralmente, quando você cria o seu aplicativo, você vai usar a cor primária para texto, a cor secundária para subtexto, né? A cor primária para título, a cor secundária para texto, e aí a cor terciária você vai usar para alguma outra coisa que tem ali, um texto menorzinho, enfim, vai de cada um, né? Eu gosto, né, de marcar aqui a primária para uso nos botões, né? A secundária é a cor que geralmente eu uso, né? Ou para esse nomezinho que fica dentro do botão, para esse texto que fica dentro do botão, ou para uma cor que se sobressai mais aqui no nosso aplicativo em outras regiões, beleza? A princípio, eu vou configurar aqui a primária, e a secundária, eu vou configurar esse outro roxo aqui, que ele é um pouquinho diferente. Eu vou configurar ele lá também como secundária aqui, beleza? Eu vou vir aqui, vou colocar aqui em secundária. Aí aqui você vai ter a cor terciária, a cor alternativa. Eu vou deixar aqui, vou configurar só essas duas por agora. E vou configurar aqui as cores de texto, né? Que esse Utility Color, geralmente ele vem aqui as cores de texto. Então, a cor primária aqui do nosso aplicativo vai ser essa cor aqui, que não é totalmente preto, né? Então, eu vou copiar ele aqui, vou jogar ele aqui já. E aqui na cor do subtítulo aqui, né? É um cinza um pouquinho mais clarinho. Eu vou jogar ele aqui também, né? Pronto. E aí a cor do background, eu acredito que aqui, deixa eu só confirmar. Aqui o background ele tá branco, né? Então eu vou colocar aqui branco. E o background secundário, né? Seria a cor que fica por cima do background. Geralmente quando você faz o background dessas partes aqui, ó, tô vendo que ela é um pouquinho mais escura do que aqui o background principal. Então geralmente você coloca ali no secundário background essa cor um pouquinho mais escura. E aí, se por acaso você quiser adicionar uma nova cor aqui, por exemplo, aqui ele tem uma borda, né? Essa borda ela é de uma cor ainda diferente dessas outras cores. Então você pode vir aqui, clicar aqui em Add Color, né? E ele vai adicionar ela aqui embaixo. Ó, você clica aqui para editar, para mudar o nome. Eu vou colocar assim, borda 2 cards, por exemplo, né? E aí você pode trocar a cor aqui, ó, botar essa cor, ou você clica na cor, né? Aqui, e bota ela aqui, né? Vai dar no mesmo. Enfim, você pode ir adicionando aqui todas as cores. Para agilizar isso daqui, eu não vou adicionar todas as cores aqui. A gente vai adicionando conforme a gente precisa depois, beleza? Depois eu adiciono essas cores. Aqui a opção de tipografia. Então aqui é onde você vai selecionar a fonte do seu aplicativo, né? Então a fonte que foi usada aqui nesse aplicativo foi a Inter. Nele inteira, né? Só muda o peso da fonte, né? Então o que eu vou fazer vai ser trocar essa fonte aqui para fonte Inter. Então eu vou clicar aqui, ó, Inter, e a secundária também vai ser Inter, beleza? Se você tiver fazendo um aplicativo para web, geralmente você vai usar as duas fontes iguais. Se for um aplicativo mobile nativo, você pode botar as duas fontes diferentes. E por que eu falo isso? Porque para web você precisa de um pouco mais de performance. E quando você coloca mais de uma família de fonte aqui, a pessoa vai ter que baixar, entre aspas, né, essa fonte duas vezes para poder rodar o seu aplicativo, né? Primeira fonte, depois a segunda fonte. E isso vai fazer com que a performance do seu aplicativo reduza um pouco. O ideal é você usar sempre a mesma família, porque aí você não vai ter esse problema. Você pode configurar aqui o tamanho da fonte, o peso e tudo mais. Eu não vou mexer nisso daqui agora. Eu prefiro deixar do jeito que vem mesmo e mexendo no tamanho e peso da fonte conforme a necessidade. Por exemplo, eu estou fazendo essa tela aqui, eu vejo que essa fonte aqui, por exemplo, ela é um semi-bold, aí na hora eu vou lá e mudo para semi-bold. Mas se você quiser padronizar, vai de você mudar isso daqui, tá? Eu prefiro não mudar e ir fazendo direto no aplicativo, beleza?
Bom, vamos lá. Aqui é a nossa primeira página, né? Ele veio com esse app bar aqui adicionado. Se você quiser tirar, você vem aqui nas configurações, nave bar e app bar, e aí você pode desmarcar essa opção aqui, ó, add app bar on new pages, e ele vai tirar esse aplicativo esse app bar quando você criar uma nova página, beleza? Eu vou deixar desmarcado, eu não gosto desse app bar aqui de verdade, mas assim, você pode usar se você quiser, você pode modificar ele aqui, ó, selecionar qual app bar você quer e tudo mais. Eu não gosto de usar, eu prefiro fazer o meu próprio app bar se eu precisar. Eu não fico preso nesse modelo aqui do Flutterflow, beleza? Então eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser remover essa coisa feia daqui, né? E aí, eu preciso fazer uma página de login, galera. Aqui no Figma, se você observar, eu não fiz página de login, porque eu vou usar uma página de login genérica mesmo. Eu não vou fazer nada muito absurdo. Depois, se eu quiser, a gente adiciona uma outra página, beleza? Então eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, e vou clicar aqui em Add Page, né? E aí eu vou clicar aqui em Auth, né, para eu pegar já uma página de login já pronta, né? E vou escolher uma aqui que eu achar mais bonitinha. Deixa eu ver aqui. Tá, vai ser essa daqui. Eu vou selecionar essa daqui. E aí você pode deixar o tema default que vem, ou deixar o seu tema, né? Eu vou deixar o tema default, né, que é esse tema aqui mesmo. E na verdade eu vou clicar aqui em My Theme. Só que qual o problema de você clicar aqui em My Theme? Dependendo do esquema de cores que você colocou, às vezes fica super bugado, né? Então eu vou clicar aqui, vou ver como vem. Ele vai pedir um nome para essa página, né? Eu vou colocar só login. Ele adicionou como login 4 ali. Beleza. A página até que veio bonitinha. Eu não vou... Acredito que eu não vou modificar ela muito aqui não, né? Vai ser só... A princípio vai ser só isso aqui mesmo. Aí eu vou mudar esse texto aqui. Vou colocar o nome Listou, que vai ser o nome do nosso aplicativo. Depois eu faço um logo bonitinho e a gente insere ele aqui. E vou traduzir essa página aqui, né? Bem-vindo de volta. Aqui ele está pedindo para preencher as informações, né? Para você poder acessar a conta. E-mail e senha, né? Então a gente vai trocar só esse daqui de baixo, de cima não precisa. E aqui, sign in, que significa entrar, né? No caso, para fazer login. E aí, eu vou deixar esses botões aqui, tá? Porque a gente vai usar eles depois. Como eu vou fazer melhorias nesse aplicativo, ele vai ser um aplicativo que a gente vai usar mesmo. Eu vou usar, né? No caso, eu vou fazer melhorias. Então, vou colocar o login com o Google, vou colocar o login com a Apple, enfim. Mas isso daí não vai ser agora. Mas, de qualquer forma, eu já vou mudar aqui. Eu vou deixar esses botões aqui na tela mesmo. Então, vou colocar aqui ou entre com, e aí você vai poder selecionar aqui o Google. Então eu vou colocar aqui continuar com o Google, copiar isso daqui, eu vou jogar aqui no botão de baixo, continuar com a Apple. Beleza. Não tem uma conta, e no caso a gente vai mudar aqui, ó, não tem uma conta, cadastre-se aqui. Vou botar aqui menor, e aqui eu vou dar um espaço aqui no final para ele poder ficar espaçado. Beleza. A princípio é isso, né? A gente tem aqui já o nosso formulário de login. Eu achei esse texto aqui um pouco grande demais, então eu vou diminuir ele aqui. Eu vou clicar aqui e botar 32, vamos ver. Um pouco melhor, né? Tá. A princípio eu vou deixar isso daqui assim, né? Isso daqui então é a nossa página de login. Por enquanto ela vai ser assim. Pode ser que depois eu arrume, né? Então, ele não tem aqui uma página de cadastro, eu vou ter que criar. E aí, para criar essa página de cadastro, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou, na verdade, só clicar aqui, ó, nesse container, né?
eu vou renomear esse container aqui para login, botar login form, pronto. Ele vai deixar. Você não estava deixando eu colocar login, acho que é o nome da página, né? Enfim, eu vou duplicar agora ele aqui, ó. E aí, a gente vai fazer aqui um esquema para ele não mostrar os dois ao mesmo tempo, né? Eu preciso adicionar uma condicional nisso daqui. Então, eu vou clicar fora aqui, né? Vou clicar aqui, ó, nessa parte aqui de Page State. Então, aqui no Page State, eu vou colocar assim, login do tipo, cadê? Booleano. E vou marcar ele como nulo, ele pode ser nulo, mas a princípio ele vai ser ativo, né? Se você quiser marcar ele como nulo, você pode. Se você não marcar ele como nulo, né? Você vai ser obrigado a mexer aqui, tá? E adicionar um valor padrão. Se você marcar como nulo, você não é obrigado e o padrão vai vir como falso ou vazio, né? Então eu vou colocar ele aqui, vou deixar ele como não nulo, né? Eu vou marcar ele aqui como verdadeiro para significar que o login é verdadeiro. Então eu vou confirmar isso daqui. E aí aqui no primeiro que a gente vai trocar já login, o outro a gente vai botar cadastro. Então vai ser o login form e o outro cadastro form. O login form, que é o formulário de login, ele tem que aparecer primeiro. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em condicional, né? Como eu criei lá o page state, eu vou clicar aqui, qual vai ser a condição? Eu vou procurar aqui o page state, login. Então, quando login for sim, ele vai aparecer aqui no nosso canvas. Ou seja, aqui eu posso até selecionar aqui um default variable value, porque se ele vier como nulo lá da page state, ele não vai aparecer ou ele vai dar erro. Então eu vou até colocar ele aqui como ativado, né? Esse vai ser o valor padrão dessa variável, para a gente poder sempre iniciar o nosso aplicativo com o login aparecendo, né? O formulário de login aparecendo. E aqui no formulário de cadastro a gente também vai adicionar o condicional, só que agora vai ser o oposto. Então vou selecionar aqui o page state login novamente, vou clicar aqui de novo para ele abrir, e aqui ele vai ter essa opção aqui, ó, apply opposite statement, ou seja, aplicar a posição contrária de login verdadeiro, né? Então eu vou marcar ele aqui, e aí agora quando o login for false, esse formulário de registro, né, de cadastro, ele vai aparecer. E aqui a posição default aqui eu vou colocar falso, para ele não aparecer de primeira, né? E aí você vê que entrou exclamação ali. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no olhinho aqui, ó. Você pode clicar aqui nesse olhinho ou clicar aqui em Show in UI Builder. Eu vou clicar ele aqui no olhinho, você vai ver que ele vai sumir e vai ficar só um, que no caso seria o formulário de cadastro. E aí, no formulário de cadastro, eu vou adicionar aqui o que o usuário precisa para cadastrar. Então, por exemplo, o usuário vai precisar do e-mail, aí eu vou duplicar esse campo aqui, tá? De e-mail. E aqui o primeiro campo, na verdade, vai ser nome. Então, eu vou alterar ele aqui, ó. Vai ser nome. E vou descer aqui para alterar o tipo dele, que vai ser um tipo... Cadê? Na verdade, isso daqui é o autofill hint, né? O autofill ele vai autocompletar isso daqui quando você estiver utilizando o autocomplete do navegador ou o autocomplete do celular, dependendo do celular que você tem. Aí você pode selecionar aqui diversos autocomplete, né? Eu vou selecionar aqui name, né? E aí ele vai completar com o nome do usuário, caso o usuário use autocomplete. E keyboard type, eu vou selecionar texto, para poder o usuário digitar texto, né? E não e-mail, senão ele vai dar erro também quando o usuário não digitar um e-mail válido aqui nesse campo, beleza? Então eu vou já mexer aqui no nome. Eu tenho que lembrar de alterar o nome dele aqui, porque como eu dupliquei esse text field, ele vai vir com o mesmo nome do outro. Então eu vou colocar aqui nome cadastro, beleza? Aqui no e-mail eu vou também alterar, eu vou colocar e-mail cadastro, porque como eu dupliquei esse container aqui do container de login, ele vai ficar igual. Então eu vou alterar para não dar problema. E aqui no de senha eu vou colocar password de cadastro também. Eu vou duplicar esse campo de senha para poder adicionar um campo de confirmar a senha, né? E aí eu vou colocar o nome dele aqui de password cadastro, né? Que é a repetição da senha, né? Então eu vou colocar aqui repita sua senha, beleza? Ele também, aqui a gente não precisa mudar, né? Ele já vai vir como do tipo senha.
e o keyboard type do tipo text, beleza? E aí, lembrando que aqui no campo de senha, né, você sempre tem a opção de colocar de marcar isso daqui, que é password field, e aí você pode marcar para ele poder ocultar os dígitos, né, que o usuário está digitando, né? E aí, beleza. A princípio, só precisa fazer isso. Também tem que mudar aqui o nome do botão. Nome não, né? Que tá escrito dentro do botão que você cadastrar-se. Nesse formulário aqui de cadastro, eu posso deletar esses botões aqui de continuar com o Google, porque, enfim, não precisa. E aqui eu vou colocar como já tem uma conta, entre aqui, beleza. Então, quando eu clicar nesse entre aqui, o que ele vai fazer? Então, eu vou configurar a primeira ação disso daqui, logo, né? Na verdade, eu vou deixar para configurar todas as ações na próxima aula. Então, a página de login, ela é isso, ela só 2 formulários que a gente precisa fazer e tal. Eu já estou usando aquele pré-pronto ali para a gente poder agilizar essa página aqui, né? Agora a gente vai fazer aqui a home page, que é aquela página que o usuário vai cair depois do login. Antes disso, eu vou clicar aqui nas configurações, vir aqui no App Details, né? E vou colocar aqui o Entry Page, que é aquela página que o usuário entra quando ele não está logado. Vai ser a página Login, beleza? Para ele poder cair lá naquela página de login. Agora eu vou refazer aqui essa página aqui, né? Que seria essa nossa página inicial, caso o usuário não tenha lista. Se ele tiver lista, ele vai entrar nessa daqui. Mas a princípio vai ser isso daqui. Para você salvar uma imagem aqui do Figma, você pode vir aqui na lateral, ó, ele vai ter aqui essa opção aqui, Export, né? Ela vai estar aqui a opção de como você quer exportar. Então você pode exportar em PNG, JPG, SVG e PDF, né? No caso, eu já tenho essa imagem salva aqui, né, no meu computador, porque eu usei ela para criar essa interface, né? Mas se você quiser, você clica aqui em Export e aí você pode salvar ela aonde você quer, né? No caso, eu já tenho ela aqui, eu não vou salvar ela de novo, beleza? Se você quiser, você pode. Isso daqui é um ícone, né? Ele é um vetor, na verdade. Eu vou salvar esse vetor aqui, eu ainda não tenho ele salvo, eu vou salvar ele como PNG mesmo, não tem necessidade de eu salvar ele como um vetor, beleza? Então eu vou clicar aqui e salvar ele aqui como seta. Pronto. E agora eu vou reproduzir essa tela aqui no nosso aplicativo aqui, né? A princípio, a gente vai adicionar aqui o avatar, o nome, o e-mail e aqui esses 2 ícones, né? Esses ícones aqui, eles não vão ter lá no Flutter, né? Lá no Flutter Flow, porque ele não é nativo de lá. Eu peguei aqui de um pack de ícones e aí eu vou te ensinar como colocar ele lá, beleza? A princípio eu vou só fazer essa parte aqui. Eu vou vir aqui, né, nesse maisinho para adicionar aqui uma coluna. Como já tem uma coluna adicionada, eu vou só adicionar. Eu posso adicionar um container ou uma row. Nesse caso aqui a gente sabe que tem uma row, né? O que é uma row? Ó, ela é uma linha. Então, as coisas que eu for adicionando aqui, elas vão ficar lado a lado. Então, por exemplo, se eu duplicar isso daqui, ó, ele vai ficar ao lado aqui do outro, né? Porque a gente está usando o auto layout aqui do Figma no formato de row, né? No formato de linha. Então, ele vai ficar sempre uma coisa ao lado da outra. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, cara. Não tem mistério. Eu vou vir aqui, vou clicar aqui no mais e vou adicionar uma row. E aí, dentro dessa row, eu preciso adicionar uma imagem, que vai ser o nosso avatar. Então, eu vou vir aqui e adicionar uma imagem aqui dentro da row. Beleza. O que a gente pode observar aqui é que, de cara, você vai ver que isso daqui não está colado aqui, né? Igual ficou a nossa imagem aqui. Então, a gente precisa adicionar um padding aqui, né? Como a gente chama, que é esse espaçamento daqui para cá. No Figma, se você segurar o Alt e passar o mouse aqui em cima, ele vai mostrar para você o espaçamento de uma coisa entre outra. Por exemplo, se eu clicar aqui, né, nessa imagem, né, e apertar o Alt, ele vai mostrar os espaçamentos aqui da lateral, o espaçamento para cima, o espaçamento para baixo. Clicar aqui na imagem, posicionar aqui em cima desse elemento e apertar o Alt, ele vai mostrar também o espaçamento entre essa imagem que eu estou selecionado e
o elemento de baixo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir esse espaçamento aqui. Como toda a nossa aplicação vai ter esse espaçamento de 16 pixels aqui que eu adicionei, né? Eu posso adicionar isso direto aqui nessa coluna principal. E como que você adiciona esse espaçamento aqui no Flutterflow? Se você já trabalhou com HTML, CSS, né? Você sabe o que é padding. Só que o padding aqui no Flutterflow, ele é diferente, né? O padding aqui, na verdade, ele é como se fosse a margem, né? O que a gente chama de margem, que no HTML e CSS funciona diferente. É o espaço entre o elemento e outro. Já o padding é um espaço que o elemento dá entre ele mesmo. Mas aqui no Flutterflow é diferente. O padding ele funciona como uma margem. Então, se eu adicionar os 16 aqui, ele vai considerar que isso daqui tudo é o meu elemento. Ele vai dar um espaço daqui para cá. Se fosse no HTML, CSS, por exemplo, o elemento continuaria aqui por fora, ele só adicionaria um espaço para dentro do elemento, não para fora, né? E aí isso é muito importante você saber, porque se, por exemplo, você precisasse colocar uma borda aqui, essa borda ela ficaria aqui dentro, não ficaria aqui fora, tá? Então, beleza. Eu vou adicionar aqui os 16 pixels de cada lado, né? E a princípio é isso. Não preciso mexer para cima e para baixo, porque aqui para cima e para baixo ele tá com o espaçamento padrão, né, da página. Então eu não preciso mexer nisso agora. E aí esse safe area, né? Se eu desmarcar aqui o safe area, ele vai pegar lá de cima até aqui embaixo. No Android, no iPhone, ele tem aquele pedacinho ali onde fica o símbolo do Wi-Fi, esse tipo de coisa. E isso que é o safe area, né? Ele tá adicionando um espaçamento já dessas coisas. Se você quiser que o seu aplicativo ocupe esse espaço, né? Ou que se você quiser fazer manualmente, aí você adiciona o padding também para cima e para baixo para você definir o distanciamento entre essas duas coisas. Em algumas ocasiões isso vai ser útil, né? Então eu vou clicar aqui na imagem, né? E vou colocar o tamanho dela, o mesmo tamanho que eu coloquei aqui. Se eu clicar aqui nessa imagem, ela tá com 32 por 32. Então eu vou adicionar aqui, ó, tamanho, né? O width é a largura e o height é a altura, 32 por 32. Border radius, que é a curvatura da borda aqui, né? Eu vou colocar o máximo que eu puder aqui, porque eu quero ela redonda, né? Então o máximo vai ser 24, ó. A gente dá um zoom aqui, você vai ver que ela já ficou redondinha, beleza? E aí, agora eu adicionar um nome e o e-mail da pessoa. Então o nome, eu coloquei ele com 14 pixels, semi-bold. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou adicionar aqui. Na verdade, eu vou ter que adicionar aqui nessa row uma nova coluna. Por que eu vou ter que adicionar uma coluna? Porque eu vou adicionar aqui o texto duas vezes, né? Vou adicionar primeiro o texto aqui e depois adicionar outro texto. Ele vai ficar um abaixo do outro aqui na coluna. Bom, essa coluna ela ficou muito colada aqui nessa imagem. Se a gente vier aqui no nosso Figma, você vai ver que ele tem aqui uma distância de 10 pixels, né? E essa distância de 10 pixels, você pode adicioná-la como uma distância padrão, certo? Então, aqui, por exemplo, nos ícones, eu adicionei uma distância de 16. Você pode adicionar essa distância diferente, simplesmente clicando aqui no elemento e adicionando um padding. Por exemplo, se eu quisesse 10 pixels daqui para essa coluna, eu adicionaria aqui, ó, na direita 10 pixels e ele faria essa alteração. Você pode fazer dessa forma, ou você pode clicar aqui na linha, né, e adicionar aqui direto, ó, Items Spacing. E aí, quando você adiciona aqui o Items Spacing, ele vai adicionar para todos os itens que tiverem 16 pixels ou 10 pixels, seja o que você colocar aqui. Eu vou deixar 10 aqui, e aqui, ó, você vê que não mudou, né? Porque ele está dentro de uma coluna, e aqui já é outro espaçamento, né? Então eu posso, por exemplo, colocar aqui 2 pixels, e aí ele vai separar esse texto desse aqui de 2 pixels aqui, né? E aí eu vou deixar 2 aqui em cima, eu vou colocar o nome, né? Que vai ser da pessoa. Eu vou colocar meu nome aqui só de exemplo, depois a gente vai trazer isso daqui tudo dinamicamente, né? De acordo com o banco de dados, e vou colocar isso daqui de acordo com o nosso arquivo do Figma, né? Então vou clicar aqui, vai ser 14 mesmo e vai ser semi-bold. Então a gente vai mudar aqui o peso da fonte para semi-bold. E aqui embaixo a mesma coisa, a gente vai vir aqui
e vai ver que aqui ele está como regular, 12 pixels e a cor é diferente, né? Então eu já copiar esse código dessa cor aqui e vou vir aqui, colocar ele como 12 de tamanho e mudar aqui a cor do texto para esta cor que eu copiei, beleza? Ele está dizendo aqui que essa cor ela tem o mesmo X, né? O mesmo código da cor que está no secondary text. E aí, se você quer adicionar essa cor pelo código, mesmo assim, eu posso clicar aqui sim, eu posso clicar aqui não. Eu vou clicar aqui não aqui, então, e vou puxar ela, então, diretamente aqui do secondary text, né? Que é aquele texto que a gente definiu lá nos estilos do nosso aplicativo, beleza? Eu vou clicar aqui nessa coluna. Se você observar, ela está centralizando, né, esses dois textos. E isso não vai ficar legal. Se você observar aqui, ó, o nosso está aqui na lateral, né, alinhado à esquerda. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou só alinhar ele aqui à esquerda. E aqui, esse main axis, você pode colocar ele no meio. Então, ele vai ficar sempre no centro aqui da nossa linha, né? Se por exemplo, isso daqui fosse maior, ao invés de ficar aqui em cima no topo, ele ficaria no meio centralizadinho com a linha, beleza? Então, ok, agora a gente vai para os ícones. E aí, os ícones, a gente tem esse círculo aqui. Você pode fazer esse ícone aqui de duas maneiras, né? Vou minimizar aqui essa coluna. E aqui, esse Hello World aqui também, eu vou colocar aqui como se fosse o e-mail do usuário para exemplificar, né? Bom, beleza. Então, aqui, esses ícones aqui, você pode ver que ele tem um backgroundzinho aqui bem de leve, redondinho, né? Você pode colocar isso daqui como um botão ou como um container. Vou explicar. Nessa coluna aqui, nessa linha aqui, eu vou adicionar um container, beleza? Você vê que ele adicionou o container aqui do lado, ele está utilizando o background secundário. Eu vou mudar a cor dele aqui para você poder ver, ó. Tá vendo? Esse é o nosso container. Aqui a gente pode pegar a cor que está nesse botãozinho aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó, e selecionar essa cor e vou inserir essa cor nesse container. Então, eu vou vir aqui, inserir essa cor aqui, beleza? Aqui no container você tem essa opção aqui, ó, que é um círculo já, que ele vai criar esse container redondinho. Então, se eu clicar aqui, beleza, o container vai ficar redondinho, tá vendo? Como o container é redondo, ele só vai ter aqui a opção de diâmetro, tá? Então você vai precisar definir só o diâmetro. Se o container for quadrado, se quiser deixar ele redondo manualmente, porque, sei lá, você é maluco, você coloca aqui a largura e depois a altura, e depois você vem aqui na borda e arrasta para cá no final o máximo, beleza? Ele vai ficar redondo também. Às vezes ele não fica totalmente redondo e você vai ter que definir isso daqui manualmente, adicionando aqui a quantidade que você quer, enfim, beleza? Ele vai ficar redondo. Mas eu vou clicar aqui e já deixar ele definido como redondo, né? Para eu mexer só aqui no diâmetro, beleza? Não tem por que eu ficar tendo mais trabalho, né? Se o Flutter Flow disponibiliza essa opção pra gente. O tamanho dele é 32 por 32. Eu vou adicionar ele aqui com diâmetro de 32. E agora, dentro desse container, eu vou adicionar aqui um ícone. Então, eu vou pesquisar aqui o widget de ícone, tá vendo? Então, aqui eu posso mudar aqui o widget por essa medalhinha aqui. Só que qual o problema? Essa medalhinha aqui ela não vai ter igual aqui no Flutter Flow, né? Se você observar que tem vários ícones, se eu pesquisar até o nome que eu usei, né? Ele não vai aparecer aquela medalhinha. Apareceu essa daqui. É legalzinha também. Por enquanto a gente vai deixar essa, né? O tamanho dela aqui é de 14 de altura por 9 de largura. E aí você pode mexer só aqui no icon size. Vou colocar ele aqui, por exemplo, com 14. Bem pequenininho. Então não ficou legal não. Vou deixar como 24 mesmo. Na verdade, eu vou deixar 20. E a cor do ícone eu vou deixar roxo. Eu vou clicar aqui no container e vou descer aqui, ó, em Child Alignment. Eu vou selecionar no centro aqui para poder centralizar esse ícone. Beleza. Nosso ícone ficou aqui, ó, feito, centralizado do jeito que eu queria. Beleza, né? Só que qual é o problema disso daqui? O Flutter Flow, ele já tem um widget que faz a mesma coisa que isso daqui que a gente fez. É um container com um ícone dentro. Você só precisa configurar uma coisa só. Então, se eu clicar aqui em mais, adicionar aqui, procurar aqui ícone, você vai ver que ele tem essa opção aqui, ó, Icon Button. Basicamente é um container com um ícone dentro. É a mesma coisa, você vai ter
só configurar aqui o tamanho desse botão. Então, vamos lá. Qual vai ser o tamanho desse botão? Vou clicar aqui para botar o mesmo tamanho, 32. Então vai ser 32. O fill color, né? Vai ser o preenchimento, a cor de preenchimento nesse caso. Eu vou selecionar aqui, selecionar o secondary background e a borda desse negócio aqui, desse botão. Eu vou colocar como clear, porque eu não quero borda nenhuma. Border width, eu vou colocar 0, porque eu não quero borda. Border radius, né? Seria a redondeza da borda aqui, né? Você pode selecionar. Eu acredito que não seja o secundário background ali. Então eu vou copiar ele daqui, mas não tenho certeza. Vou selecionar ele aqui e vou jogar ele aqui. Só para que ele não tá aparecendo. Ele é diferente. Beleza, agora ele tá ali aparecendo mais ou menos, né? Então, você vê que o ícone ele ficou um pouco desalinhado aqui e tudo mais. E isso daí você vai corrigir mexendo aqui no ícone, né? Você vai diminuir o tamanho desse ícone para ficar de acordo com o botão que você criou. Então aqui, esse ícone, né? Ele tem aproximadamente 12 de largura por 13 de altura. E ele é um ícone de notificação. Então vou procurar aqui Notification. Pronto, já apareceu esse daqui. Eu vou usar esse daqui mesmo. Vou colocar ele 12 aqui. Ele ficou bem pequenininho, galera. Como eu fico dando zoom aqui no Figma, às vezes as coisas ficam muito pequenas ou muito maior. E aí você pode mexer isso daí aqui no Flutterflow quando você estiver fazendo. Porque no 100%, né, da nossa aplicação, vai ser quase impossível de ver isso daqui. Então, eu acredito que eu vou mexer depois no tamanho desses ícones e tudo mais. Mas beleza, por enquanto eu posso mexer aqui manualmente. Botar aqui 18, talvez. Tá. Ele não ficou 100% centralizado, né, por conta do tamanho do botão. Geralmente o ideal aqui é você ter o tamanho do ícone na metade do tamanho do botão. Nesse caso aqui, né, que você está utilizando o icon button. Se você fizer o botão aqui dessa forma aqui, como um container e um ícone dentro, não importa muito o tamanho do botão, o container ele sempre vai ficar centralizado. Já no icon button ele não fica tão centralizado assim. Se você colocar ele um pouco maior da metade do tamanho do botão. Se eu colocar 16 aqui, você vai ver que ele ficou centralizadinho, né? Então, beleza. Tem essas duas formas de eu fazer esse botão. E esse botão, ele tá com 10 de distância desse botão aqui. E com 10 de distância da nossa coluna com o nome e o e-mail aqui, né? Só que aqui, se você vier aqui, você vai observar que aqui a distância é maior. Ó, ele é 52 de distância. E aí você está se perguntando, por que isso está acontecendo? É simples. Isso daqui, ele tá com esse gap de 16. Deixa eu clicar aqui. Ó, isso daqui é um outro container. Então, se eu diminuir aqui, você vai ver que ele vai afastar daqui do começo, né? Só que para fazer isso daqui no Flutterflow, o que você pode fazer é simplesmente adicionar, envolver esses dois widgets aqui num widget de linha novamente. Então, eu vou vir aqui, botar eles dentro de outra linha. E aí, no caso, eu só adicionei um, né? Eu cliquei aqui no botão, cliquei aqui em Wrap, né? E eu só adicionei esse daqui primeiro. Agora eu vou adicionar o segundo, é só puxar ele para cá para dentro, beleza? Se você só arrastar ele para cá, ele vai entrar dentro do container. Ele vai até perguntar se você quer substituir isso daqui. Se isso daqui fosse uma coluna, ele só ia cair ele embaixo do outro. Nesse caso, você segurar e arrastar, ó, até ele ficar azul. Tá vendo ali, ó? Ele ficou no azul. Ele ficou azul aqui. E isso significa que ele vai entrar embaixo desse container aqui. Então, quando eu largar, pronto. Ele já tá do ladinho ali do container. Só que ele ficou sem espaço nenhum. E o que a gente vai fazer? Clicar aqui, adicionar 10 de espaço aqui. Para ele ficar espaçado. Beleza. Aqui agora, se eu clicar aqui nessa coluna, eu posso alinhar aqui, ó, nesse Main Axis Alignment, eu posso alinhar aqui essa coluna, os elementos que estão dentro dessa coluna de forma diferente. Eu posso selecionar isso daqui para ele poder dar um espaçamento igual entre esses elementos. Então ele vai adicionar um espaçamento igual, porém ele espaça o elemento aqui do começo também. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique aqui no começo. Se eu selecionar isso daqui, que é Space Around, ele vai espaçar todos os componentes em volta, né? E isso daqui eu não quero também. Eu quero esse daqui, ó, que é o Space Between. Esse Space Between, ele vai espaçar isso daqui para o início
da nossa linha, esse outro widget aqui, né, essa outra linha para o final dessa linha, e esse elemento aqui ele vai ficar consecutivamente no meio dessas duas, porque ele está sozinho. Para resolver isso, eu posso vir aqui, colocar de novo essa coluna aqui dentro de outra row, né? E trazer essa imagem para cá, para dentro dessa row também. E aí ele vai ficar juntinho ali da imagem. E eu só adiciono aqui o nosso espaçamento de 10. Beleza. Agora ele ficou exatamente igual aqui. A única coisa que está mudando aqui são os ícones. Aqui, não sei se dá para ver, mas ele tem uma borda tracejada aqui, né? Essa borda tracejada eu poderia fazer se tivesse HTML e tudo mais. Mas aqui no Flutter Flow, eu só conseguiria fazer essa borda tracejada com um custom code, né? Então acredito que eu não vou fazer ela tracejada não, tá? Eu vou fazer de outra forma e depois eu resolvo isso. Então eu vou clicar aqui na coluna para adicionar uma nova coluna, na verdade. Eu vou adicionar uma outra coluna dentro dessa coluna. E aí aqui nessa coluna eu vou adicionar a minha imagem e depois os textos, beleza? Então primeiramente vamos adicionar dentro dessa coluna aqui a imagem. Então, vou clicar aqui em Image. E aí essa imagem, o tamanho dela aqui no Figma eu defini como 238 por 238. Então é a mesma coisa que eu vou colocar aqui. Beleza, ela ficou assim quadradinha. E aqui o tipo de imagem, né, da onde ela tá vindo. Então ela tá vindo da internet, ela está vindo do asset. E aqui em uploaded file é quando o usuário faz o upload. Nesse caso, eu vou colocá-la como asset e vou fazer o upload dela aqui para dentro do nosso projeto, né? Então vou clicar aqui, ó. Pronto. Ó, a gente está aqui dentro do nosso projeto. Bom, a nossa coluna ela ficou exatamente com o tamanho dessa imagem. Só que, na verdade, ela precisaria estar estendendo aqui o tamanho da outra coluna, né? Até aqui no limite da outra coluna, porque a gente vai colocar uma bordinha nela. Deixar ela aqui mesmo, né? Desse tamanho. E vou clicar aqui em Wrap Widget e vou colocar ela dentro de um container. Então, eu coloquei a coluna dentro de um container. E aí, nesse container, eu vou definir aqui a largura dele como porcentagem e colocar 100%. E agora ela tá pegando aqui o tamanho inteiro. Agora, se você observar, a gente tem aqui 24 de largura para cima, né? E para baixo, a gente também tem 24 de largura a partir do texto aqui, né? 24 de espaçamento. Para resolver isso, eu vou vir aqui na coluna e vou adicionar aqui, ó, que ela terá 24 para cima, 24 para baixo. Beleza, agora eu posso adicionar o meu texto aqui dentro e ele vai ficar exatamente igual lá no outro, né? Então aqui no meu texto eu vou adicionar esse texto aqui, ele é tamanho 20 semi-bold. Então eu vou vir aqui no texto, mexer na font size para 20 e colocar ele como semi-bold. Agora a gente vai mudar aqui o texto para o texto que está lá no Figma. Embaixo eu vou fazer a mesma coisa, né? Então vai ser 14 regular. Então eu vou criar aqui um novo texto. Ele já vai vir 14 regular, né? Então não preciso mexer. Eu vou só colocar o texto aqui. Deixa eu copiar o texto. Pronto. Bom, você pode perceber que esse texto ele ficou preenchendo aqui a coluna inteira. E essa coluna está preenchendo praticamente o container inteiro. Porque ele aumentou devido a esse texto aqui que a gente colocou. Nesse caso, esse texto ele tá com uma distância aqui de 24 por 24 dessa bordinha que a gente tem aqui. Então, para resolver isso daí, adiciona aqui na coluna mesmo mais 24. Então, eu posso adicionar 24 aqui, ou eu posso clicar aqui, como todos os lados são iguais, eu posso clicar aqui e adicionar direto aqui, que ele vai adicionar 24 para todos os lados. Pronto. Agora a gente tem uma coisa exatamente igual ao que a gente tem lá no Figma, né? Deixa eu até ver aqui se tá certinho, tá certinho. Agora eu vou só clicar aqui, ó, para alinhar o texto ao centro, igual a gente tem aqui no Figma, né? Então pronto, a gente tem uma coisa exatamente igual ao que a gente tem lá. Só que qual o problema? Isso daqui não está aqui no centro, está colado aqui em cima, né?
Se eu quisesse colocar isso daqui no centro, aqui pela coluna, eu teria que vir aqui, clicar aqui. Qual o problema? Desce tudo. Então eu vou adicionar isso daqui ao centro manualmente. Eu vou clicar nesse container e vou clicar aqui, ó, em alinhamento e selecionar aqui para ele ficar alinhado ao centro. Ele não ficou totalmente alinhado ao centro, né? Ele ainda está lá em cima, junto com o outro container. E para resolver isso, eu clico aqui na expansão e coloco flex. E aí ele vai aumentar aqui para baixo. Porque eu não defini a altura dele, por isso que está acontecendo isso. Então, para resolver isso, deixa eu voltar aqui e definir a altura disso daqui. Se eu colocar ele como 100 pixels, por exemplo, ele vai ficar centralizado, né? Se eu desmarcar aqui a expansão, ele vai continuar lá em cima. Então essa expansão tem que continuar marcada, só que eu preciso definir a altura. O que você pode fazer, né? Ao invés de definir aqui uma altura em si, você pode definir uma altura máxima. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 300, a altura máxima dele vai ser 300. Só que aqui, como a gente tem o arquivo no Figma, a gente sabe que isso daqui vai ter aproximadamente 380 de altura, né? Eu vou colocar aqui a altura máxima dele como 380. Bom, aqui ele não ficou muito certinho, porque... Deixa eu ver se ele ficou... até que ele ficou certinho sim. Ele tá certinho, então eu não preciso mexer mais, né? E agora a gente vai adicionar uma bordinha aqui, né? Então a gente vai clicar aqui em Border Radius, já para adicionar aquela curvatura da borda, que vai ser de 24 pixels. A gente vai vir aqui, vai colocar 24. Só que essa borda aqui vai ficar levemente diferente, né? Ela não vai ficar tracejada igual eu coloquei aqui. Infelizmente a gente não consegue fazer isso de forma nativa aqui no Flutter Flow. Mas enfim, eu vou vir aqui, vou adicionar a cor da borda. Então já adicionei uma bordinha ali, ó. Você consegue ver, se eu dar o zoom aqui, e tem uma bordinha aqui, né? Ela não tá tracejada igual a outra lá, mas ela tá ali. Beleza, ela vai ficar aí. Já resolveu o nosso problema, né? Agora a gente vai adicionar mais uma imagem, né? Que seria aqui essa daqui. Então eu vou vir aqui, vou fechar esse container aqui, vou clicar aqui, ó, em coluna e adicionar mais uma imagem. Beleza. Bom, a imagem ela não ficou totalmente colada aqui no container, né? Para resolver isso, o que eu posso fazer na verdade é clicar aqui, dar um wrap nesse container aqui novamente e colocar ele como dentro de uma coluna. E aí pronto, a coluna foi lá para cima, mas beleza. A gente vai clicar aqui para centralizar ela, a mesma coisa que a gente fez no container. Só que essa imagem aqui, ela tem que ser dentro dessa outra coluna que eu acabei de criar aqui, né? E aí pronto, ela já ficou coladinha aqui com esse container. Só que ela ainda não está centralizada, né? Essa coluna ela tá pegando aqui o tamanho inteiro que tem na outra coluna. E eu posso clicar aqui, ó, para ela usar o mínimo possível de espaço, beleza? Então, ok. Ela já tá aqui, o outro container tá aqui certinho e ela tá centralizada, né? Entre aspas. E agora eu preciso mudar essa imagem aqui, né? Então, para mudar essa imagem, vou clicar aqui e vou colocar como um asset de novo, né? Vou clicar aqui e vou fazer upload aqui da minha seta, né? Pronto. Minha setinha tá aqui, apesar dela ficar toda torta ali, toda esquisita. Eu vou vir aqui e vou ver qual o tamanho que ela tá no Figma. Bom, ela tá com 240 por 130, né? Qual o problema? Se você observar, isso daqui ele tem um fundo, né? Se eu remover esse fundo, você vai ver que essa seta ela tá vindo até aqui em cima. Isso daqui na verdade é um problema, porque isso significa que essa seta ela é maior do que ela aparece aqui, né? Então se eu voltar aqui com o fio geralmente o fundo é o que corta essa seta. Para resolver isso, o ideal seria que eu tivesse cortado essa seta aqui e inserido ela a partir desse corte. Se eu colocar ela aqui do jeito que ela tá, por exemplo, eu posso clicar aqui no Box Fit e diminuir o tamanho dela. Só que isso daqui teria que estar dentro de um stack para funcionar dessa maneira que está funcionando lá no Figma. Só que isso vai dar muito trabalho. Então o que eu vou fazer é simplesmente vir aqui no Figma e cortar essa setinha aqui. Vou até colocar um pouquinho mais para baixo. Ela tá cortando muito. Vou colocar ela um pouquinho mais para baixo. E agora eu vou cortar isso daqui. Clicar aqui nesse vetor. Se você segurar o Ctrl, né? Você está aqui no vetor, né? Eu tô com o vetor selecionado. Se eu segurar o Ctrl e der um monte de clique aqui, ele vai permitir editar o vetor.
E aí eu consigo simplesmente trazer isso daqui para baixo, tá vendo aqui? Eu tô mexendo todos os pontos. Quando eu mexo todos os pontos, não, né? O ponto que eu tô mexendo aqui. Então, esse daqui é o ponto que tem aqui. Se eu mexer ele aqui, ó, você vai ver que ele tá mudando só esse ponto. E esse ponto ele está interferindo na distância ali dessa curvatura aqui, né? O que eu posso fazer é simplesmente, eu não preciso mudar muito o formato, eu posso simplesmente só trazer esse ponto um pouco mais para baixo aqui, beleza? E esse outro ponto aqui de cima, né? Eu vou clicar aqui, vou clicar nesse ponto aqui, eu posso simplesmente clicar nesse ponto e deletar ele, pronto. Agora o nosso vetor ficou menorzinho, tá vendo? Agora a gente consegue simplesmente exportar isso daqui novamente de um tamanho menor do que ele estava, né? A gente editou esse vetor. Então eu vou vir aqui e vou subir essa seta aqui novamente. E agora do tamanho correto, né? Para não ter problema. Pronto, agora a setinha está do tamanho certo, né? Então eu só preciso mexer aqui na altura e na largura dessa seta. Então a altura dela aqui no Figma tá, deixa eu ver, 88. Então se a gente vier aqui, colocar a altura como 88, beleza, vai estar exatamente do mesmo tamanho. A largura, ela vai estar como 198, né? Se eu adicionar aqui a largura como 198, vai funcionar. Ele vai ficar da largura que ele precisa estar. Só que ele não está aqui, né? Ele está centralizado aqui. A gente não pode deixar isso daqui centralizado. Então, vou ter que clicar aqui para ele poder ficar aqui na esquerda, que é onde ele está aqui no Figma. Beleza. Tá exatamente igual. Não preciso mudar mais nada. Agora a gente vai clicar aqui. Pode fechar isso daqui. Vai clicar aqui nessa coluna principal, né? E adicionar um ícone com botão, que é a mesma coisa que a gente tem lá no Figma. E aí, novamente, você pode fazer isso com um container e um ícone, ou clicar aqui no ícone button direto para adicionar. Pronto, ele já adicionou aqui um ícone no final. E aí eu posso alinhar ele aqui, né? À direita, que é onde ele deveria estar. E agora eu vou fazer um ícone exatamente igual a esse daqui. Então, vou só copiar a cor dele aqui. Acredito que vai ser a cor primária. Opa. Esse caso é aqui, né? Icon Color. E aí eu posso selecionar a cor primária. Border Color. Não vai ser nenhuma. Tamanho da borda também não. Radius, né? Que seria o raio da borda. Que é essa curvatura. Eu vou deixar 20 mesmo para ele ficar redondo. E o fundinho aqui que a gente vai utilizar vai ser essa cor aqui. Vai vir aqui e vai adicionar esse fundinho aqui no Fill Color. Beleza. É exatamente igual está aqui no Figma. Aliás, a gente vê aqui o ícone, clicar no ícone aqui, você vai ver que ele tem 64 de largura por 64 de altura. E o ícone de dentro tem 18 por 18. Então, isso que eu vou fazer só, vou mudar aqui o tamanho para 64, para ele ficar bem grandão. E o icon size, né? Que no caso aqui ele tá como 18. Eu vou manter 24 mesmo, porque senão eu acho que ele vai ficar muito pequeno. Só que aí você percebe, se eu der um zoom aqui, que ele ficou meio quadrado, né? Então eu vou só colocar ele redondo novamente. Então para isso eu vou adicionar aqui bastante border radius para ele ficar redondinho, beleza? Então é isso, a nossa interface aqui da primeira tela tá pronta. Apesar dela ser uma interface simples, como eu fui explicando muita coisa, a gente demorou bastante para fazer essa interface aqui. Ah, beleza, não tem problema. O importante é você entender como eu fiz as coisas aqui nessa interface, né? Esse vídeo ele já tá com mais de 1 hora, pelo que eu tô vendo aqui. Apesar de que eu vou cortar algumas coisas, ele ainda vai ficar muito grande. E como eu tô com o softbox bem aqui perto do meu rosto, para poder iluminar um pouco aqui o ambiente, ele tá doendo bastante minha vista também. Então, todo o restante da interface eu vou fazer já no próximo vídeo, né? Eu vou só dar uma descansada na vista. Amanhã eu já gravo a próxima parte da interface. Só que aí vai ser tudo num vídeo só. O outro vídeo ele vai ser um pouco menor do que esse vídeo que a gente fez hoje, porque eu expliquei bastante coisa fundamental ali que você, caso você não entenda, no próximo vídeo eu acredito que você já vai estar entendendo. E aí a gente vai só construir ele tudo numa vez só, beleza? Então é isso, espero que você esteja aqui no próximo vídeo. Eu pretendo trazer mais conteúdo sobre o Figma também.
Eu sei que não tem muito conteúdo sobre Figma aqui no canal ainda, mas eu pretendo trazer, construindo uma interfacezinha ali certinho com vocês, beleza? Por hoje é só. Eu peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito, né? Acredito que quando eu publicar esse vídeo aqui, eu já vou ter gravado outro e, consecutivamente, quando você terminar esse vídeo aqui, eu espero que ele também já esteja disponível para você assistir, beleza? Qualquer coisinha de Flutterflow que você tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Então é isso, deixa o seu curtir aí, o seu joinha nesse vídeo, ativa as notificações se você ainda não tem ativado, inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui, valeu!